Se a sua testosterona está baixa e você está sentindo sintomas decorrentes disso, você não pode perder esse vídeo. Nós vamos conversar sobre as causas mais comuns de uma baixa testosterona. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre causas de baixa testosterona. Cada vez tem sido mais comum homens de todas as idades serem diagnosticados com níveis baixos de testosterona e muitos sintomas decorrentes disso, sintomas sexuais, como pouca libido, sintomas gerais, como cansaço, falta de disposição, perda de massa muscular, além de sintomas psicológicos, como irritabilidade, nervosismo e até depressão. É importante a gente entender que todos os homens vão ter uma queda na testosterona natural, mais ou menos 1% ao ano após os 40 anos, porém, isso vai trazer ela de um valor mais alto para um valor mais baixo dentro dos valores normais. Agora, quando os homens apresentam valores abaixo da faixa de normalidade, que em geral está ali ao redor dos 300 nanogramas por decilitro, a gente vai ter sintomas decorrentes disso, que são o que a gente chama de sintomas de hipogonadismo. Quando isso ocorre, a gente pode ter diversas causas envolvidas. Algumas são bem conhecidas, outras são menos comuns, menos conhecidas, e em alguns casos a gente não consegue identificar uma causa. Vamos conversar então sobre as causas que são conhecidas e são mais comuns no nosso dia a dia. A primeira causa que a gente vai falar é a obesidade, que é uma causa bastante comum hoje em dia. A obesidade, ela é tanto fator de risco para uma baixa testosterona, como também é piorada, agravada pela baixa testosterona, ou seja, o homem que está com baixa testosterona, em geral, acaba engordando também secundariamente, então forma um verdadeiro ciclo. E como que ocorre isso? A obesidade, além da diabetes, toda a síndrome metabólica, que é tudo decorrente desse ganho de peso, dessa obesidade, ele afeta tanto o eixo hipotálamo-hipofisário, causando então um hipogonadismo hipogonadotrófico, além de afetar também a aromatização, que é a transformação de testosterona em estrógeno, que isso ocorre nas células de gordura, e quanto mais células de gordura, maior vai ser essa transformação em estrógeno. Por isso, o homem obeso ele tem dois motivos para levar a uma baixa produção de testosterona. Um segundo fator que pode levar a uma baixa produção de testosterona é o próprio envelhecimento, mas aí não essa queda natural esperada da idade, mas sim uma queda acentuada para níveis extremamente baixos. E isso ocorre simplesmente porque o envelhecimento pode causar tanto uma baixa produção testicular, uma falência testicular, como também afetar o eixo hipotálamo-hipofisário e através dessas duas maneiras levar ao que a gente chama de DAEN, que é o déficit ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino, quando a gente encontra níveis muito baixos em homens que não tem nenhuma outra explicação para isso além da própria idade. Uma terceira causa muito importante de baixa testosterona são as medicações. Existem uma série de medicações que podem causar essa baixa testosterona. Alguns remédios são bastante comuns do dia a dia, são remédios simples, como por exemplo a espironolactona, que é usado para tratamento de hipertensão, a cimetidina, o cetoconazol, que é um antifúngico, e vários derivados dos opioides, como o tramal, codeína, que são utilizados como analgésicos e podem causar uma baixa produção de testosterona. Além disso, outra classe de medicamentos são os estrogênios, todos os derivados aí de estrógeno e de progesterona, anticoncepcionais femininos, que, se usados de maneira inadvertida ou por erro, podem causar uma baixa testosterona no homem. Além de algumas medicações que são antiandrogênicas ou também inibem a liberação das gonadotrofinas, que são os hormônios produzidos a nível central, no cérebro, na hipófise e no hipotálamo, e que estimulam o testículo. Esses dois são geralmente usados no tratamento de câncer de próstata e outras doenças e levam a uma baixa produção de testosterona. Além disso, uma outra classe de medicamentos que é bastante importante são os medicamentos utilizados tanto para próstata aumentada quanto para queda de cabelo, como a finasterida e a dutasterida,
que não causam uma baixa testosterona, mas elas inibem a transformação da testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona, que é uma forma mais ativa da testosterona e que é responsável por vários dos sintomas positivos, né, do hormônio, e que ao inibir essa transformação você pode sim ter alguns sintomas disso. Uma quarta causa que é bastante comum é após o uso de anabolizantes. Tá? Então, os esteroides anabolizantes, que em geral são derivados da testosterona, depois do uso eles causam uma inibição da produção natural de testosterona. Né? Eles inibem o eixo hipotálamo-hipofisário, eles podem causar uma atrofia testicular e após você suspender o anabolizante, esse eixo pode ficar inibido durante um bom tempo e assim o testículo também não produzir testosterona durante um bom tempo e o homem ficar com uma baixa produção. Quanto tempo isso vai demorar para voltar ao normal? É imprevisível, depende, né, de vários fatores, como idade, de qual medicação que foi usada, de quanto tempo e qual dose que foi utilizado, mas de maneira geral tende a ser recuperado com o tempo. Uma outra causa muito importante é o aumento da prolactina, ou seja, existem alguns motivos, como o mais conhecido, que é um chamado prolactinoma, que é um tumor na hipófise, um tumor benigno, que produz esse hormônio, né, que é a prolactina, que quando isso ocorre, os níveis altos de prolactina acabam levando a uma baixa produção de testosterona e cursa com todos os sintomas aí do hipogonadismo. Além disso, todas as outras doenças que podem afetar o hipotálamo e a hipófise, que fazem parte, né, desse eixo hipotálamo, hipófise, testículo, ou seja, eles regulam o funcionamento do testículo, como, por exemplo, doenças como traumas, acidente vascular, né, o famoso derrame que afete essa região, ou doenças infecciosas ou granulomatosas que acometam o hipotálamo e a hipófise, podem acabar afetando a produção das gonadotrofinas e, por isso, levando a um hipogonadismo hipogonadotrófico, com baixo estímulo ao testículo e uma baixa produção de testosterona. Mais uma causa que é bastante comum no nosso dia a dia é a varicocele. A varicocele são varizes, né, que ocorrem nos testículos. Tá? Então, assim como existem as varizes das pernas, dos membros inferiores, existem as varizes escrotais que afetam o testículo, o sangue que retorna do testículo, e isso leva a uma série de fatores como baixa oxigenação, o aumento da temperatura, enfim, uma série de situações que são negativas para o testículo e podem afetar toda a produção dele, seja de testosterona, como também de espermatozoide, então levando a um hipogonadismo e talvez uma infertilidade. Por isso a varicocele é uma causa importante de baixa testosterona e deve ser tratada para conseguir uma reversão desse quadro. Uma outra causa que é bastante importante, bastante dramática, na verdade, é a torção de testículo, né? Quando ocorre, então, a torção do cordão espermático que leva o sangue até o testículo, ao testículo girar dentro do escroto. Isso leva, se não for operado e revertido, a uma necrose do testículo, as células ali do testículo vão morrer e, obviamente, vão parar de produzir testosterona adequadamente. Se o homem tiver os dois testículos normais e isso acontecer só em um dos testículos, o outro pode ainda conseguir manter um bom nível de testosterona, em geral um pouco mais baixo do que antes, porém pode acontecer nos dois testículos, pode acontecer em homem que já teve algum outro problema no outro testículo e já não é um testículo tão bom na produção, e nesses casos sim causar um hipogonadismo, uma baixa testosterona. Uma outra causa testicular de baixa produção de testosterona são as orquites. As orquites são infecções e inflamações do testículo. Elas podem acontecer tanto por bactérias quanto por vírus. A mais conhecida, a mais famosa é a cachumba, né, que pode afetar o testículo. Mas qualquer infecção que acometa o testículo pode causar um dano, uma sequela e acabar destruindo todas as células do testículo, tanto as que produzem os espermatozoides, quanto as que produzem a testosterona, e causar aí como sequela decorrente disso uma baixa testosterona. Uma outra causa que a gente vê também bastante, muitas vezes, né, em idades bem precoces, é a criptorquidia, ou seja, o testículo que não desceu adequadamente, no momento correto, para o escroto, ou não desceu de maneira nenhuma, ou desceu já depois de muito tempo, e por conta disso ele não se desenvolveu adequadamente. Né? A gente sabe que o ideal é que o testículo
desça ali para a bolsa testicular no máximo até 1 ano de idade, e quando isso ocorre, ele fica em uma temperatura um pouco mais baixa que a de dentro do nosso corpo, e isso permite que ele funcione adequadamente. Quando ele fica em alguns homens dentro do abdômen ou no canal inguinal, ele não consegue se desenvolver, acaba sendo um testículo muitas vezes atrofiado, além de ter risco para outras doenças, pode levar também a essa baixa produção de testosterona. Uma outra causa testicular são os traumas, ou seja, a gente vê em alguns casos homens que tiveram acidentes por motocicleta, com moto, que tiveram uma lesão muito grande do testículo, com ruptura do testículo, às vezes necrose ou perda do testículo totalmente, e aí obviamente sem o testículo não haverá uma produção adequada de testosterona. Isso também ocorre quando o homem retira o testículo cirurgicamente, por alguma doença, como câncer, se for ocorrer nos 2 testículos, tanto o trauma quanto a causa cirúrgica de remoção, ou se um dos testículos não for bom, o suficiente para manter uma produção adequada sozinho, sem o outro testículo. E por último, existem uma série de síndromes genéticas, ou seja, alterações genéticas que levam a essa baixa produção de testosterona. Muitas vezes são síndromes conhecidas da pessoa, do paciente, desde cedo, e algumas vezes não. O paciente acaba descobrindo alguma alteração genética por apresentar aí a baixa produção de testosterona ou uma infertilidade, acaba descobrindo ser portador de uma dessas alterações. As mais conhecidas são a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Kallmann. Bom, por esse vídeo você consegue ver que existem várias causas diferentes, e essas não são todas, existem outras ainda, para uma baixa testosterona. Então é fundamental que você faça uma investigação da causa da baixa testosterona para você ter o tratamento adequado, ou seja, se for uma causa reversível, tentar fazer uma recuperação, fazer o testículo voltar a produzir a testosterona naturalmente. E se for uma causa irreversível, aí você tem que então levar ao paciente uma reposição hormonal, uma reposição de testosterona para manter níveis normais que são fundamentais para a qualidade de vida durante aí toda a vida do paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham achado o assunto importante. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo, compartilhem com outros homens. Cuidem-se e até o próximo vídeo.